eu gostaria de dar as boas-vindas a mais um Arte em Debate. Hoje a temática é Olhares Paralelos, Moda, Identidade e Estamparia, com a Gabriela Bio, a Lara Montebeller e a Silvia Ferraz. Eu sou a Andréia Deodato, como a Marcela disse, vou fazer a mediação hoje para vocês aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao ArtLab por essa produção, a Márcia Porto pelo convite e as meninas por estarem aqui hoje. Como a Marcela disse, durante a apresentação, eu vou olhar as perguntas no chat, então podem ficar à vontade para conversar com as meninas, para ir perguntando. Aqui a gente está mesmo num ambiente de troca e, como eu costumo dizer, tentar ficar pertinho mesmo à distância. Estamos todas aqui com o caderninho na mão, com anotação, para ser um momento de bastante troca e aprendizado. Bom, eu vou apresentar as meninas. A Gabriela Bio é estilista, pesquisadora de tendências, atua na área de moda e varejo com criação e desenvolvimento de coleção, além de pesquisa de tendências para o mercado da moda. A Lara Montebeller é ilustradora e designer de estamparia, atua há 12 anos no mercado de estampados, seja em tecelagens, marcas de moda ou em estúdios de design. A Silvia Ferraz é criadora de moda e apaixonada pelo desenvolvimento e comportamento humano, consultora criativa que facilita pessoas em sintonizar o sentir com o vestir. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Que delícia, obrigada. Eu vou começar aqui também pela nós três, talvez, apresentando as duas, mas agradecendo esse espaço, acho que da ArtLab pelo convite, para a Lara e a Lara ter estendido para a gente. Que delícia! E também agradecer a cada um que abriu a tela aí no seu cantinho da sua casa. Acho que a gente está num momento que está tão distante, mas pelo menos o mínimo que a gente consiga se reunir e fazer essa roda de uma forma virtual é usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, estou feliz de ver uns nomes conhecidos aqui com a gente, é muito bom, ter pessoas, né, do nosso lado. E acho que a nossa troca aqui é muito uma roda mesmo, uma coisa que a gente possa ficar à vontade. Então, encontre um canto bom para você ficar e ouvir a gente falando, que vocês possam se comunicar via bate-papo, seja acrescentar algo do que a gente está falando, uma reflexão sua também. Eu acho que isso conecta a gente enquanto a gente fala. Então, fiquem à vontade de usar esse bate-papo para estar junto com a gente, sabe? Um pouco mais pertinho. E o que mais? Posso falar, Yasmin? Obrigada pela apresentação. É isso mesmo, uma honra poder falar um pouco sobre comportamento e ver os símbolos que é o vestir, sabe? E que carrega na nossa roupa, que fala sobre a gente, sobre um tempo, sobre um contexto. E acho que eu passo para vocês, meninas, também falando. Só um minutinho. Lembrando que, assim, como é uma coisa muito à vontade para a gente poder ter uma roda gostosa, a gente não deixou nada muito rígido de fala. A gente vai ter uma conversa aqui, de uma escuta muito aberta, de uma com a outra, e acho que no silêncio é o que faz a gente mudar a fala, talvez, e qualquer complemento, uma fica à vontade de complementar. Acho que é um prazer estar aqui, somos nós três formadas juntas pela Santa Marcelina, então, de convivência e de ficar à vontade, a gente fica mesmo. Então, a gente já está usando uma nova plataforma que é o online e abrindo essa roda para todos vocês. Então, muito obrigada. Meninas, se quiserem também falar um pouquinho. Eu sou a Lara, eu recebi esse convite através da Márcia para trazer um pouquinho do assunto da estamparia aqui para vocês, né, pelo ArtLab. E agradeço muito, Eduardo, pelo convite também, por estender essa proposta até mim. E a Bio e a Sil, a Gabriela Bio, né, por terem topado. Porque quando a gente pensa em estamparia, na verdade, eu não queria que a gente ficasse só nessa parte técnica, que para mim é muito legal, mas eu acho que é uma maneira da gente conseguir trazer de uma maneira, tentar trazer para o nosso dia a dia, né? Então, a nossa proposta é que a gente consiga fazer vocês olharem para a estamparia de uma maneira bem especial. Eu sou formada em moda pela Santa Marcelina, estudei com as meninas, e logo que eu me formei, já comecei a atuar no mercado têxtil, na indústria têxtil.
E eu me apaixonei, porque eu fui desde moda masculina, feminina, infantil, que você pode fazer 1 milhão de monstros e coisas, e é muito imaginativo, né? Uma arte muito imaginativa, assim, que no final acaba sendo mega industrial, porque a gente está falando né, de varejo, na maior parte das vezes. E é isso, eu fiz depois um master em design de produto, porque eu queria mudar de área, aí eu descobri que eu gostava muito da minha área e eu acabei ficando. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Legal. Eu sou a Bill, Gabriela Bill, também me formei com as meninas, né? Eu iniciei meu trabalho profissional com estilo, com desenvolvimento de coleção, então eu passei também pelo feminino e me especializei em moda masculina. E depois de um tempo, eu me identifiquei muito com a área de pesquisa de tendências e análise de consumo. É uma coisa que me atrai muito, eu acho que é super importante para o mercado hoje a gente ter esse olhar. Faz toda a diferença quando a gente pensa em coleção, quando a gente pensa no comercial, né, de cada empresa. E o bacana é que ele engloba muito todas as áreas. A gente foca na moda, porque essa é a nossa formação, mas a gente entende que essa análise de consumo, de mercado, vale para todos os mercados, né? Então, eu quero agradecer o espaço para a gente poder fazer essa conversa, discussão e iniciar. Maravilha. Queria trazer um pouquinho que é estamparia para cada um, né? Que a gente acha que esse seria um bom ponto de partida. Para mim, estamparia é um básico. Eu até estava comentando com as meninas que eu misturo tudo, listra com onça, com flor, e eu não consigo mais enxergar o desenho. Para mim é uma peça básica de roupa, sabe? Então, para mim é isso. E eu acho assim que a estamparia para mim uma coisa muito especial, porque eu sei o que tem por trás de cada motivo. O motivo é o que a gente chama de os elementinhos de cada estampa a gente chama de motivo, né? Então, por trás de cada cor, de cada traço, então sempre que vocês olharem o guarda-roupa de vocês, ou a roupa de cama de vocês, ou sei lá, qualquer coisa que tenha esse desenho, pensar que tem geralmente uma equipe muito empenhada em trazer tudo isso e pensar da maneira mais que vai fazer mais sentido para o consumidor. Então, a estampa para mim é um bem básico. Então... Maravilha. Para mim, o que é estampa? Eu vejo a estampa como um potencializador das coisas. Na moda, que a gente pensa como o tecido, como que a gente pode agregar mais valor a esse tecido, né? Eu estou pensando até para quem tem marca, a gente sabe disso, que é um valor financeiro, que é um investimento de colocar algo a mais nessa superfície, e na hora do vestir também é algo a mais, porque a partir do momento que a gente pensa que vestir é uma comunicação não verbal, a estampa vem com um desenho e com imagens, com esses signos todos, que também vão passar mais comunicação, vai passar mensagens, vai ter significado. Então, eu acho que a estampa, para mim, é isso. E, obviamente, isso num geral. Agora, para mim, muito pessoal, ela é uma grande diversão, é uma coisa que te dá a alegria de poder brincar. Para mim, é muito relacionado ao infantil. Eu tenho aí passei por um processo de exercer dentro do universo infantil mesmo, e sei o quanto isso é importante para a criança. E todos nós somos crianças, então todos nós temos essa criança interna que também se reconhece no desenho, né? Enquanto a gente não sabe escrever, o que a gente sabe? A gente vê as letras como desenhos. Então a estampa é algo que se conecta muito, está na nossa raiz como indivíduo, né? Eu acho isso muito legal, super interessante, acho lindo, realmente, quem sabe já, como a Lara, misturar um monte de estampa e olhar a estampa como um grande básico. Acho que essa é a meta de todos nós, talvez. Boa. Para mim, a estamparia, ela é uma forma de expressão. Eu acredito muito que as pessoas usam a estampa a favor delas,
para se expressar. Da mesma forma que em algum momento a pessoa pode usar algumas cores mais sóbrias ou cores mais coloridas, com desenhos, enfim, ela tá refletindo aquele humor, né? Ela tá refletindo o que ela quer passar para as pessoas. Então, eu acho que a estampa ela é muito importante para a gente, para o universo, tanto o têxtil quanto de design de superfícies em geral. Ela transforma muito essa vontade de se expressar, né? Então, eu acho que é bem importante para a gente. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder passar o material que nós preparamos. Sim, maravilha. Lembrando que quem chegou agora, fica à vontade, que é uma roda super tranquila aqui, que a gente possa trocar mesmo. Então, vocês possam usar o bate-papo para ou mandar alguma pergunta ou com alguma colocação a mais, tá? Então, tá todo mundo vendo a minha tela? Deu certo? Então, Deu. Então, a gente olha aqui, a gente vai começar a contar a nossa história na pré-história. Que, na verdade, a gente pouco tem de registros de estamparia. A moda aqui era super, como chama? Usual, né? Você tinha que... Era para proteção, era para aquecer, então era para proteger na caça, né? Dos galhos, tudo. Então, a gente começou a se vestir meio que como um acessório necessário para nossa sobrevivência, né? Então, frequentemente era com peles de animais, né? E querendo ou não, isso acaba trazendo uma certa importância para a pele e para a tribo que está vestindo essa pele, né? Porque, nossa, aquela galera ali caçou todo um leopardo, né? Então já dá um status para eles, porque nessa época a gente ainda não vê registros sobre a individualidade da pessoa, né? Então era tudo muito comunitário, era tudo muito do grupo, né? Então eles começam a trocar a pele por materiais têxteis e por fibras quando começa a agricultura e um pouco antes também, quando eles vão para colher, para fazer a colheita, para fazer o armazenamento das comidas, e aí eles precisam da cestaria. Então começa essa necessidade de traçar, de trançar essas fibras naturais, muitas vezes, para conseguir ter um material, assim, uma maneira de armazenar tudo isso. Então, a partir do momento que eles começam a ver que ela esquenta também, que protege também, é mais leve, né? Então, começa a ter essa troca da pele para a fibra. Uhum. Eu acho super interessante a gente pensar nesse momento o quanto que está muito ligado à experimentação das coisas, né? Então, experimentar desde, vou colocar essa pele no meu corpo, como que reage isso? Como que os outros também me veem? O quanto que eu fui me tornando poderoso porque eu visto essa pele de leopardo, porque isso significa que eu que cacei, né? Então, essa experimentação mesmo. Como você falou, a questão do trançar, poxa, o que temos, o que precisamos, foi uma coisa muito linkada à sua função, né? À sua necessidade ali do momento. Acho super legal. E aí, quando a gente olha para a antiguidade, eu coloquei aqui a imagem dessa egípcia, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é que os primeiros registros de estamparia, eles foram encontrados na Pérsia, no Egito, na Mesopotâmia, no Egito e na China também. Então não dá para falar ali foi o primeiro lugar, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aqui nessa discussão a gente vai focar um pouquinho na estamparia do Ocidente, né? Porque a vontade que a gente tinha era de falar de absolutamente tudo, mas aí ia ficar muito extenso. Então vamos dar uma pincelada mais nessa parte ocidental, beirando ali o Oriente Médio também, que foi onde nascemos, né? Então, os primeiros registros são esse tipo de cilindro, que eles eram pequenos, eram mais ou menos assim, de uns 20 centímetros, e ele foi primeiro desenvolvido para estampar na cerâmica. E aí tem alguns registros deles já em tecido, mas a grande maioria
Isso acho que é da Mesopotâmia, essa imagem. E essa aqui da lateral é do Egito, e que é o que eles chamam de carving, né? Eu não sei como fala em português. Que você talha, né? Você talha a madeira e você faz uma espécie de carimbo. E aí você vai fazendo esse carimbo no tecido inteiro. Então, nas escavações mais recentes, eles encontraram esse mural, mais recentes de 70 anos atrás, tá? Mas eles acharam esse mural aqui no Egito também. E, embora a imagem não esteja tão boa, foi reconstituída e dá para entender que são listras e poás. Então, a chance disso ser estampa é muito grande, porque eles não tinham nenhum... poderia ser bordado, mas como tá tudo muito igual, os estudiosos dizem que a chance de ser estampa é muito grande. Então, eu volto para essa imagem, eu penso, tudo bem, pode ser que seja uma pele de leopardo, não tem registro sobre isso. Mas você já vê que ela já tem uma preocupação, ela tá de um ombro só, sabe? Então, não é à toa. Tinha uma preocupação estética muito grande, que a gente já consegue começar a linkar a estampa, a modelagem, ao que a pessoa quer passar, né? Sim. Eu acho que desse momento que a gente pode falar, na verdade, é o quanto eles se dedicavam tempo para essa preparação do vestido, se maquiar, eles usavam perucas e tudo mais. E tudo muito relacionado também ao momento e local que viviam, né? Por ser muito quente, um calor de deserto, o linho muito presente. Também essa questão da peruca, é engraçado, que parece ser algo como adorno, mas não, ele tinha uma função. Como era muito calor, a probabilidade de ter piolhos era muito grande, então se raspava a cabeça, e aí sim você colocava a peruca. Tendo essa peruca, vamos colocar mais adornos ainda, então a joalheria começa ali de querer colocar pingentinhos no cabelo. Então, realmente, o que a Lara fala, que existia uma preocupação estética, existia, não só em si, mas também com a estética da arte, né? Eles têm um padrão muito grande das pinturas deles, e acho que é isso. O bacana também da gente observar aqui é essa vontade de contar uma história, né? A gente já tem essa vontade da escrita, se tem pelos hieróglifos, né? Então, de contar essa história, então de vestir essa história também. A estamparia, ela acaba sendo um momento em que eles estão vestindo uma história, estão contando uma história. Então, isso é muito interessante para esse comportamento. E aí a gente dá um salto mais ou menos a partir do século V, né, que se estende um pouco para o Império Bizantino, que eles eram muito ricos e tinha muito, sei lá, os historiadores falam que tipo todo bizantino se vestia bem. Então, é muito engraçado, porque eles eram muito fortes na produção de linho e de seda. A seda eles importavam os casulos da China já, né? E faziam a seda lá. Então, aqui eu trouxe essa imagem querendo mostrar que eles faziam muito jacquard, que é o bordado, é quando você faz desenho com linhas diferentes, né? Então, essa túnica, ela é um jacquard de ouro com seda, e essa manchinha aqui no meio é uma referência de um batik, que o batik é uma arte de estamparia da Indonésia, que você reserva essa parte clara, era uma cera que eles colocavam por cima para reservar e tingiam o tecido inteiro. E aí na hora de tingir, essa cera dissolve e aí era removida e aí ficava o desenho. Então isso no Império Bizantino eles já faziam. Então eles eram muito bons na arte têxtil, sempre muito valorizado. E colocamos essa imagem do século XIII para poder falar uma coisa muito importante, que foi a partir do século X, eles abriram o Porto de Veneza. Então, com isso, ficou todas as especiarias, todas as coisas do Oriente, da Ásia, principalmente, chegavam com muita mais facilidade para a Europa. Então, aqui foi quando começou a ter muito mais influência
tanto da seda, de todos os tecidos, começou a ficar mais acessível, vamos dizer assim. Ainda era uma coisa super nobre, mas foi um marco muito importante para a história têxtil, essa abertura desse Porto de Veneza. E aqui no final da Idade Média, quando a gente chega mais ou menos do século XV em diante, a gente vê aquela história que a gente estava contando sobre o Egito, né? Da vontade de colocar uma cara, da vontade de colocar um símbolo, né? Então a gente vê desde o século X, mais ou menos, já começaram a ter os brasões das famílias. Então vai estampar a parede toda, vai estampar o vestido inteiro com o brasão, porque era muito importante você pertencer. Então você você podia colocar. O tecido colorido era muito caro nessa época, então só os nobres tinham acesso. Então era as cores, então tipo, todo mundo colorido, isso significava que você era da super nobreza. E antes de eu ir para a próxima imagem, que é da Rainha Elizabeth, que ela era super reconhecida como fashion icon do momento. Queria falar que ela era muito usado essas estampas com motivos um pouco mais exóticos, que era para trazer bem essa coisa, tipo assim, eu tenho acesso à seda que veio diretamente da Ásia e eu sou muito foda. Então, tipo, era legal ter esses motivos mais exóticos. Como chama aquela fruta romã? Você via muita estampa de romã, você via muita estampa de alcachofra. Então, que eram coisas assim, super diferentes e era muito legal você poder estar vestido assim, né? Eu acho legal fazer o link justamente do que você está falando, dessas estampas aparecerem aí, justamente porque nessa época eles se questionavam muito sobre a natureza. A gente está entrando no Renascimento, e é onde renasce as antigas ideias da Grécia, sobre os pensamentos, filosofia, você querer questionar os ciclos da natureza, estudar a parte de botânica. Então, obviamente, isso também está no desejo ali de quem realiza as estampas e aparece. Então, é muito legal ver esse link, né? E lá é muito legal a questão dos bordados. Eu não sei como que você colocaria, mas o bordado não deixa de sim ou não fazer uma estampa nesse tecido, né? Essa preocupação de uma repetição de um bordado, de um símbolo, ele começa num todo se transformar numa estamparia através dessa pedraria bordada. Claro. E não só, quando a gente fala de estamparia, na verdade, a gente está falando têxtil agora nessa apresentação, mas a estamparia também a gente pode chamar de design de superfície, porque ela pode ser o banco do seu carro, ela pode ser a sua parede, pode ser a cerâmica do banheiro, sabe? Então, quando a gente fala estamparia, a gente pensa na hora no têxtil, mas não é só isso. Então, acho que abrange tudo isso, né? Saindo um pouco do assunto, mas... O bacana desse período a gente consegue associar já esse período, já de acordo com alguns historiadores, o início da moda, onde as pessoas começam a se diferenciar na forma de se vestir. Então, as pessoas se encaixam em determinados grupos e elas se diferenciam numa hierarquia de acordo com sua vestimenta. Então, se diferenciam profissões, por exemplo. Então, quem é uma artesã, quem é um ferreiro, quem é você na corte, todas essas vestimentas vão se diferenciando. Então, o trabalho do artesão é muito importante, né? Nesse período, o artesão, ele faz o traje exclusivo para aquela pessoa, exclusivo com as vontades dela, com as referências que ela quer colocar e mostrar. É claro que isso é um traje da nobreza, é tudo muito caro, se custa muito, então isso mostra mais ainda o poder, né? O poder deles, o status que eles querem transmitir. Então a gente já vê essa diferença de hierarquia, de grupos dentro dessa vestimenta. Muito legal. E é legal falar do artesão justamente por isso, né? O quanto o homem estava em foco agora. Estudar sobre o homem, a anatomia e tudo mais, a gente vê isso na arte.
E a arte era justamente bancada por esses ricos. O que eles mais queriam é ter realmente um quadro pintado, né, pintado da imagem deles, é interessante ter isso. Então, os artesãos saem do trabalho no campo e podem ficar mais no seu ateliê por conta desse patrocínio da nobreza, né? Porque eu quero um tecido realmente elaborado, então vou deixar ele fazer o que ele sabe fazer. Eu vou valorizar esse artesão, deixar ele no ateliê para que ele faça realmente o meu retrato. Isso é super interessante. E até eu ia colocar uma curiosidade dessa época de símbolos, e que existia na parte do vestuário o rufo, que sim ou não é como se fosse uma gola de palhaço. Aqui na Rainha Elizabeth a gente vê ele mais aqui nos ombros, mas ele se fecha depois de um tempo. E aí, quanto mais distante do seu pescoço e mais comprido esse rufo, mais poderoso você é. Que é um pouco do que a Bill está falando, o quanto é importante mostrar para a sociedade como você é poderoso, e isso tudo em você, né? Você como indivíduo, você é importante, então mostrar em você. E esse rufo, ele cada vez ia crescendo mais, quanto mais a renda maravilhosa ou mais, como eu posso falar, franzido, ele vai ser mais poderoso. E aí foi nessa época que fizeram a colher, né, Sil? Você tinha comentado. Exato. Acho que isso... Adoro isso. Adoro lembrar disso. Porque, na verdade, você tinha algo que te atrapalhava na hora de comer, até então comíamos com as mãos, e não consegue chegar a comida na sua boca. Então, você faz algo que vai passar desse rufo e te entregar na boca, que é o garfo, e as colheres nasceram nesse momento. Muito interessante. Ela teve uma influência da moda nesse talher, né? Isso que é muito interessante. Esse utensílio foi criado em função dessa roupa, em função desse acessório. Isso é muito interessante. É uma necessidade, né, que nasce nisso, e também nessa vontade. Eles não deixaram de ter vontade de mostrar o seu poder, pelo contrário, vamos criar um garfo. Aqui essa imagem do século XVIII. Ainda a Europa começou a produzir seus tecidos com estamparia, né? Começaram a ter algumas fábricas ainda engatinhando, né? O processo de estampagem ainda não era tão bom, então eles gostavam de importar pela qualidade dos chineses, dos indianos, sempre foi muito superior. E eles voltam aos motivos mais campestres, né? Eles não querem mais ficar sendo tão exóticos assim. Então volta essa coisa da florzinha, as flores maiores também, mas você vê muito mais essa coisa um pouquinho mais bucólica, né? Nesse período de transição antes da Revolução Industrial. E aí, século XIX, a gente entra com a Revolução Industrial, o movimento Arts and Crafts, que vai um pouco na contramão, mas no final acabou juntando tudo. E aqui tem um shape de uma mulher numa roupa que é Belle Époque, que é dessa época ainda, com bastante referência a como era a vestimenta, um pouquinho no século XVIII, né? Só que você vê que a estampa já traz um frescor. Então, a maneira que eles começam a usar a estampa bem diferente de como era antes. Você vê que ela já está entrando mais como um complemento do que como uma ostentação, né? Então, aqui tem essa referência do William Morris, que foi um super designer, artesão, poeta, tudo. Então, e aqui eu fiz questão de colocar essa imagem, essa do meio, que provavelmente já é mais industrializada, porque foi aqui nessa época que eles inventaram o cilindro. Hoje, para quem não sabe, a maioria das estampas ela é feita em cilindro. Cada cor é em um cilindro. E é muito caro isso, então não dá para você fazer pouca quantidade, tem que fazer pelo menos 10 metros para cima, 100 metros. Então, e foi na Revolução Industrial que isso foi permitido. E aí eu coloquei essa outra imagem, que é o desenho com a marcação, que provavelmente isso é um quadro, que é muito mais manual, que era a grande questão desse movimento do Arts and Crafts, que era valorizar o artesão, que era valorizar o trabalho manual, né? Então foram dois movimentos que aconteceram ao mesmo tempo, que resultam
de coisas bem distintas, mas no final acaba tudo conversando, né? Eu vou até dar uma acrescentada no sentido do consumo desse período, porque com a Revolução Industrial as pessoas elas começam a sair mais nas ruas. Então elas usam as ruas como um passatempo, como um passeio. Então as vestimentas, a sombrinha que ela tá usando aqui, ela serve para proteger do sol, para exatamente você ter esses passeios ao ar livre. E tendo esses passeios ao ar livre, elas começam a olhar mais para a vitrine, para o trabalho do artesão, para esse tipo de produto. Isso é muito interessante para o consumo dessa época. Muito legal. E aí a gente vai entrar no século XX, que aqui a gente resolveu fazer por décadas, porque é tudo muito diferente. Então, a gente não pode simplesmente falar da estamparia no século XX, porque cada década é muito especial, é muito específica. E a gente começa em 1910, e a referência que a gente traz é do Paul Poiret, que foi um dos primeiros estilistas a tentar começar a mexer na arte, inserindo com a moda. Então, tem uma frase super bonita dele. Ai, peraí. Deixa eu andar um pouco. Tem uma frase muito bonita que chegando lá eu vou falar, que eu acabei perdendo aqui. Que é essa: eu sou idiota quando eu sonho em colocar a arte em meus vestidos. Eu sou idiota quando eu digo que costurar é uma arte, pois eu sempre amei pintores e sempre me senti em pé de igualdade com eles. Parece que praticamos o mesmo ofício e que eles são meus colegas de trabalho. E aí ele convida o Raoul Dufy, que era um francês, que era um pintor da época também, para fazer a maior parte de suas estampas. Então você vê um puta detalhamento, 1910, as carruagens, os cavalinhos. Então ele já traz um motivo completamente diferente, que é o que a gente chama de conversational, eu não sei como fala, mas que traz essas situações cotidianas e esses motivos bem característicos, assim. Mas ao mesmo tempo ele também traz um bicolor super forte, com uma proporção gigante na roupa. Então faz esse casaco com uma cor só que você vê que ele faz um contraste com o forro, e ele traz uma super novidade, é uma maneira completamente inusitada de você ver uma arte dentro de uma roupa, né? Então é uma super inovação. E aí a gente já vai para segunda década, né, 1920. E aqui eu só trouxe a Sonia Delaunay, porque eu acho que foi a grande ascensão dela, e que ela é uma designer, ela fez muito figurino de teatro também, e ela vai nessa mesma pegada do Paul Poiret, de trazer e juntar o máximo possível da arte com a moda, e fazer esse jogo de proporções, um shape já bem diferente. Então ela, não sei se poderia dizer que ela foi uma das primeiras designers têxteis, assim, desse nosso século, que foi muito mais focada em têxtil mesmo do que em qualquer outra coisa. Ela tinha muitos quadros também, mas especialmente para moda ela foi muito importante. Queria complementar, a gente... desculpa, Silvio. Esse período, desde 1900, desde o final do século XIX, nessa entrada do século XX, a gente passa ainda por uma transição de Belle Époque, e a gente tem esse entreguerras, né, da Primeira Guerra Mundial até a gente chegar nessa década de 20, e a gente tem, de fato, uma revolução, né, nesse consumo, porque as mulheres abandonam o espartilho, elas passam por uma situação de mudança de silhueta, porque até então a silhueta era muito marcava seios, marcava cintura, tinha volume em saias, e a gente passa por uma silhueta muito diferente, né? A gente vê até esse exemplo que a Lara colocou aqui, como a gente vê essas linhas mais retas,
nos vestidos, né? A gente pode observar. Então, com essas estampas que são maiores, que têm essa viscosidade, é muito interessante esse período. Maravilha, eu vou complementar aqui, justamente linkou comigo, Bill, porque o que eu ia colocar é a beleza de como andava junto, né? A Lara está trazendo a questão de artistas plásticos fazendo moda, e aí esses motivos todos, essa silhueta mais quadrada, ela está completamente acompanhando o Art Deco, um movimento que vem muito da questão geométrica, então por isso a pessoa perde a cintura e até a moda vem mexer na sua silhueta, vem deformar seu corpo, perder a cintura e deixar o vestido reto, né? É muito interessante o quanto realmente se respirava arte e moda, tudo em um lugar só. Acho que isso também, a conquista da mulher de logo após guerra, o quanto foi necessário ela entrar para o mercado de trabalho, né? De estar ali. Então, tudo isso, muita coisa foi acontecendo e gerando no comportamento das pessoas e no jeito de vestir. Seguindo nessa linha, nos anos 30, tem o vestido lagosta, né, o telefone lagosta, que é o Schiaparelli com uma pintura do Dalí, que essa lagosta foi pintada por ele mesmo, foi inspirada no telefone, e trazendo um pouco da arte surrealista, né, para a moda também, por que não, né? Não é só os objetos, ou quando você começa a ver que a arte, ela entra também, não tá só nos ateliês, né? Ela começa a entrar no cotidiano. E a gente vê essa lagosta também como se fosse um dos primeiros ícones, assim, da estampa localizada, que hoje a gente usa pra caramba. E antes não tinha isso, de um quadro, de um silk localizado, né? Então, tudo bem que essa aí foi pintada, né? Mas já traz um desenho completamente diferente, inusitado do que a gente estava acostumado. E a outra coisa que nessa época de quinta que começa essas estampas corridas mais de animalzinho, de zebra, imitando, né, a pele. Então, tem aqui essa imagem. É um período... Você terminou lá? Uhum. Esse é um período interessante também, porque ele é um período de crise, que tem a quebra na Bolsa nova-iorquina. Então, nesse período de crise, eles dão uma retrocedida na história da silhueta. Apesar do movimento artístico ser muito forte, a gente observa que a silhueta, ela volta a ter essa marcação de cintura, ela volta a essa saia mais longa, porque as pessoas estão desconfiadas do momento de crise, né? Então, esse consumo ele parte para uma classe mais alta, né? Que tem esse poder de consumir arte, de consumir esse tipo de traje com estampa, com esses detalhes. E a grande maioria volta para essa estética que julga ser mais fácil, né? De lidar, de contornar a situação. E aqui falando dos anos 40 também, foi num período bem entre guerras, né? Na guerra. E a moda era utilitária, né? Acho que a Bill pode... Sim, esse momento que a gente está passando por uma guerra, né? As mulheres têm uma participação muito grande dentro desse mercado, desse momento. Elas usam mais cores sóbrias, elas usam tecidos que são reciclados, elas consomem muito pouco. Então, se usa muito tecido reciclado, se usa muito tecido que são de outras finalidades para cá. A gente vê que as saias elas vão encurtando para poder facilitar a mulher a se locomover. Surgem as fendas nas saias para usar a bicicleta, para se locomover mais facilmente. O xadrez, ele é muito sóbrio, ele sempre foi significado como uma coisa mais tradicional, né? Um padrão mais tradicional, pertencente a famílias, enfim. E ele vai para esse traje para transformar tudo mais sóbrio, né? Para não se destaca tanto, porque é um momento difícil.
Então, elas usam muito esses bolsos, os bolsos são interessantes, porque também é muito usado pelas enfermeiras que comparecem nos momentos de guerra, né? E esses bolsos, eles têm essa função da mulher conseguir pegar o que ela consegue, que está na mão, que é importante, para correr para algum abrigo, em caso de alguma situação de guerra. Então, a gente vê que isso reflete muito no vestuário, reflete muito no que é estampado, na época que é quase nada, como a Lara falou, que as estampas são uma coisa muito cara, né, para se produzir, para se ter. Então, nesse momento difícil, é dado só esses padrões, assim, esses tecidos mais sóbrios. Sim. Eu acho legal que a gente está nesse momento que passa justamente pela guerra, é um momento de escassez. Só que é justamente na escassez que vem a criatividade para a funcionalidade, né? Então, o que a Bill está falando desses bolsos é justamente isso, a necessidade vai levando até desenvolver isso. Algo que acontece é que nessa Segunda Guerra já existe uma necessidade das mulheres também irem para a guerra. Então, ela começa a ter o seu papel ali, mas não necessariamente que ela ganhou esse papel, que ela conquistou esse lugar, né? Ela é chamada para a guerra, até aquele famoso cartaz que a gente tem de uma mulher assim, é justamente chamando para a guerra. Olha que interessante, né? Chamando ela para a guerra, não necessariamente que, nossa, ela fosse capaz, é que a gente está precisando de você. E chamam para a guerra, ela vai tanto para manutenção de veículo, pilota, as enfermeiras, as jornalistas. Então, tem mulheres que começam a se destacar nesse momento. E as que não vão e continuam ficando e trabalhando talvez nas cidades, elas vestem esse shape, que é esse utilitário que a Bill está contando, e a moda, na verdade, traz um conceito de um esforço coletivo. Vamos vestir esse uniforme, o que parece o uniforme deles lá na guerra, justamente por esse esforço coletivo. Estamos juntos, sabe? Então, é bonito também uma filosofia por trás do que era moda, a modinha do momento ali. Acho que nesse momento também tem a questão da Europa estar mais desbastada e começa os Estados Unidos a entrar em foco. Se a gente for e olhar e tudo mais, agora vir os Estados Unidos, mas o grande foco também e mostrar o seu cinema e tudo mais. Deixa eu só falar de uma curiosidade ainda, falando dos anos 40. Foi imposta uma regra, uma norma durante a Europa, durante esse período de guerra, que era proibido fazer roupas com mais de 4 metros. Então, mesmo para quem estava consumindo um produto mais rebuscado e tal, até essas mulheres que estão no campo de trabalho, nessa força-tarefa, era proibido roupas com mais de 4 metros. Foi uma lei que foi imposta para as indústrias têxteis. E eles tinham uma exceção para mulheres grávidas. Muito interessante. E é justamente isso, né? Um papel importante, né? Porque elas estão em paralelo, mesmo elas tendo sido obrigadas a participar de guerra, a ter esse papel, elas têm um paralelo muito interessante, porque elas vêm lutando, né? Em paralelo pelos seus direitos durante esse período todo. É um momento paralelo mesmo, porque a gente sempre vai ter essa dualidade, né? No mercado. Então, é um paralelo, elas estão ali lutando por um direito de votar, um direito de se locomover e de ser mais independente, né? Sim, e até essa questão da saia ser mais retinha e essa silhueta toda, de não gastar tantos metros, é bem isso. Qual a imagem que seria se sair na rua com um super saiote com franzido e muitos metros? É uma ostentação que já não se cabe nesse tempo, né? E aí a gente já puxa o gancho para os anos 50, que foi quando o Christian Dior fez o New Look, que era essas saias em viés, que gastam tecido, e era quase um absurdo você usar tudo isso de tecido para fazer uma saia, uma roupa. E a gente vê bastante esse movimento de trazer a mulher para casa, porque a mulher já foi para a rua, a mulher vai ganhando cada vez mais autonomia. E aí eles começam a vender essa mulher acinturada, né, cintura, quadril, a saia 40 centímetros, não mais, não menos do chão. E as estampas, elas também começam a ser muito mais o bichê, a bolinha.
eu vestia esse xadrezinho, né? Então, começa a ser uma estampa também menos protagonista e muito mais complementar. E aí tem todo esse esforço. E também a gente vê, essa é a primeira foto que se tem de uma camiseta com uma estampa localizada. Então, é quando a gente começa a usar, quando aqui nos anos 50 foi bem a ascensão de Hollywood, né? Então, foi um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que o rapaz tira a camisa e por baixo da camisa não tem nada. E aí chocou geral, porque como assim? Você tem que usar uma camiseta por baixo. Então, você usar camiseta era um puta sinal de rebeldia, era como se você estivesse usando sua roupa íntima, né? E pior do que isso é você se manifestar pela sua camiseta, porque você não tá só com uma camiseta, você tá tentando passar alguma história. E é nessa década de 50 que um senador, um deputado nos Estados Unidos faz uma camiseta de propaganda. E aí começaram as camisetas de vereadores. Maravilha. Retomando um pouquinho assim dessa questão do New Look, é justamente isso, né? Liberamos para as mulheres irem lá na guerra, mas não necessariamente elas conquistaram esse espaço. Então, é isso. Volta a esposa perfeita, dona de casa. E esse New Look, ele foi chamado por Dior ideal civilizado da felicidade. Esse era o termo que ele usava. Então, eu acho que é isso, é a volta da mulher para casa e todo o contorno que quer dar para essa mulher, né? A cintura marcada é 40 centímetros, nada mais, nada menos. Foi o que a Lara colocou aqui. Essa fala é muito, muito certinha. Vamos colocá-la no lugar que tem que ser. Então, foi algo assim. E foi colocado como se a mulher voltasse à feminilidade dela. Então, é essa a imagem do feminino. Né? Então, volte a ser mulher, acompanhar o seu homem. Então, vestindo essa mulher até como um acompanhante do homem, uma extensão do homem. Esse período, ele é muito interessante, como as meninas estavam trazendo, essa silhueta, ele representa para a mulher e para a década, para o período, um retrocesso, se a gente for observar bem. Porque a mulher já tinha conquistado bastante coisa, já tinha conquistado o direito de votar, ela já tinha conquistado o direito de dirigir, e aí, de repente, surge essa silhueta para exatamente trazer essa mulher de volta para casa, para esse ideal, enfim. É um momento que a gente também vê os jovens rebeldes. Então começam o James Dean, o Marlon Brando, principalmente na moda masculina, eles se manifestando bastante como rebeldes, os rebeldes sem causa, porque eles vêm trazendo essa estética muito diferente e que ela vai de encontro com essa silhueta, né, conservadora da mulher, enfim. Se a gente voltar um pouco e lembrar do filme Grease, que se passa nesse período entre 50 e 60, as menininhas bonitinhas com essa silhueta, e daí vem o rebelde e tenta transformar a mulher certinha numa transgressora de regras e leis. Então, isso é muito interessante porque a gente deixa no mercado dois consumos diferentes. Então, a indústria têxtil, ela tem dois papéis aí. Ela abastece essa mulher e ela abastece esse rebelde. É quando os Estados Unidos têm um foco, né, na indústria têxtil. Eles consomem bastante esses estilos diferentes, né? Eu queria colocar aqui, Bill, o que você conta também desses rebeldes, é interessante que não é só no vestir, né, nesse momento. É muito trazer sua atitude, né? A maneira que você está parado, não está, como você anda. Então, acho que isso vai somando a sua imagem, não só o que cobra teu corpo, um pouco da sua alma ali, né? Como que você se expressa corporalmente também. Uhum. Nos anos 60, a gente traz a Twig, que já começa uma ideia de modelo, né? E o que nós quisemos trazer aqui é um pouco essa história que a Twig está com o vestido da Missoni, e a Missoni ela usa esse padrão de zigue-zague até hoje. Aqui
À esquerda, a gente tem o vestido do Yves Saint Laurent também, que a estampa é uma homenagem também a Mondrian, né? Trazendo bastante esse mix da moda e da arte. E aqui é um modelo da Pucci, que também, se você for ver até hoje, eles usam essa mesma estética. Então, a gente começa a ter uma assinatura. Então, a marca, ela começa a ter uma assinatura que vai ser sempre dessa maneira, né? Então, é muito... Você bate o olho e você já reconhece, se você já está acostumado, né? Aqui nos anos 60, é bacana porque a gente dá um salto gigantesco do que a gente estava vivendo na década de 50, porque a gente passa a viver na década de 60. A juventude toma esse lugar. Que até então, mesmo jovem, as pessoas se portavam como mais velhos, né, com aquela vida regrada, enfim, que era, né, já denominado para eles seguirem daquela forma. Aqui nos anos 60, a gente tem imagem da Twig, né, como a Lara falou, trazendo, ela é inglesa, mas ela vira um ícone nos Estados Unidos, a mini saia vai ganhando espaço, porque os jovens estão se rebelando e eles querem seu espaço. Então, aqui, se a gente for observar um consumo, uma análise de mercado, se abre espaço para a moda dos jovens. Os jovens, eles consomem bastante, eles querem estar nas ruas, eles querem se expressar. Então, eles usam muito das estampas, eles usam muito das cores, das formas, para realmente fazer um statement, né? Para eles estarem ali presentes. É um momento que eles tomam esse período, né, da história. E aonde a gente começa a perceber a geração Baby Boomer, que nasceu lá pós-guerra, e aqui eles são jovens. Então, eles têm essa necessidade de se portar dessa forma, eles têm essa necessidade de impor que essa juventude, eles querem se expressar. Eles não querem seguir aquela regra, aquela norma. Então, é muito importante para o mercado de moda esse período. Porque os estilistas da época, né, eles têm essa mais liberdade. É quando a gente fala do estilista com mais liberdade criativa, sem seguir tanto um padrão do que eles precisam seguir de silhueta, enfim, eles têm uma liberdade criativa muito maior. Então, a gente vê crescendo essas quantidades de marcas, essas quantidades de maisons, de grifes, de lojas de bairro, da cidade, para atender realmente essa juventude. E no final dos anos 60, começo dos anos 70, também a gente tem essa coisa mais voltada também um pouco para a psicodelia, né? Então as cores são bem chamativas, essas formas do op art, que dá isso aqui também é da Pucci, né? Então a gente vê que eles brincam muito com essa coisa da op art e de trazer cores, uma combinação de cores super diferente. Então, e aqui também a gente traz essa foto do John Lennon também, que é do Beatles, uma banda inglesa, ele tá com a camiseta New York City. Então você começa a trazer a sua expressão, o que você quer ser, onde você quer estar, o que você quer consumir, estampado na sua roupa, né? E já uma noção global, né? Uma conexão global das coisas. Em New York City, em Londres, né? Sim. A participação nos anos 70, nesse período de transição entre 68 e 70, é quando a gente tem o movimento dos hippies, né? Eles vêm com esse movimento de se expressar muito forte, de transgredir a moda. Eles são um período do anti-moda. Então, vai de encontro com o consumo de moda, vai de encontro com as indústrias que vêm produzindo as roupas mais em massa, vem trazendo mais produto para atender muitas pessoas. E aqui eles passam a dar um valor para peças customizadas, onde eles podem se expressar e costurar uma flor, e costurar algum
motivo étnico também. É muito interessante esse período, porque a moda de rua se aproxima. Isso que a Sil falou, de globalizado, da informação, as viagens internacionais e nacionais ganham muito espaço nesse período. Então, a gente vê que o consumo ele se transforma como um todo, assim, e trazendo essas etnias diferentes, essa cultura diferente, isso fica muito estampado nas roupas. E aí a gente pula para os anos 80, e foi em 81 que surgiu a MTV, e como se já não tivesse próximo o suficiente dos jovens, né? Tá dentro de casa agora, tá no seu televisor, trazendo comportamento, trazendo música, trazendo cor, trazendo atitude. Então, eu trouxe essa camisa do Versace também, que desde os anos 80 a marca do Versace é a correntaria, é esse dourado, então sempre usa, sempre vai usar esse tipo de padronagem. E a Madonna, né, com toda essa reverência, e aqui num super mix de estampas, nada a ver, com cores nada a ver, e tá dentro de casa isso, né, então você começa a querer ser que nem ela, né, começa a querer demonstrar também. Então, nos anos 80 foram uns anos muito coloridos, né. É legal que a gente está falando já da vontade de se expressar desde lá dos anos 60, né? 60, 70. Então, essa vontade de se expressar e consumir o que tiver a ver comigo tem muito faz sentido. Faz sentido eu vestir algo que me represente quando eu for vestir, que me represente sem eu ter que falar, só quando eu me mostrar. Então, acho que isso a gente está cada vez mais. Eu não sei o quanto vocês estão ouvindo, estão conseguindo perceber. Acho que na fala da Bill, ela já veio falando de 70, a vontade de se expressar, até 50, dos rebeldes que estavam lá para querer mostrar sua atitude. Isso vem crescendo cada vez mais. E eu acho que num paralelo aí, as marcas, como elas vão se desenvolvendo também, né? Realmente tendo a sua imagem e vendendo ali, quem se identificar vai consumir. Então, acho que essa vai se juntando aí. Eu acho que outra coisa interessante que a Lara falou sobre MTV, como a música se torna algo que é o foco de inspiração, né? Então, como a Lara falou, poxa, tá dentro da sua casa, na TV ali, você consumindo aquilo e começando aquela sensação do desejo de querer estar ali e ser aquela pessoa, né? Então, ela é a grande influencer ali do momento. Tem até um parênteses que eu gostaria de fazer, do final da década de 70 até o início de 80, assim, que a gente tem registro, dos punks. É um momento também muito marcante na história do vestir, né? Nessa vontade de se expressar, de usar uma estampa de oncinha, as camisetas mais farrapadas. Eles têm uma crise do proletariado na Inglaterra, então eles têm essa vontade mais política, eles usam a música como mais furor, assim, para representar o momento. E a gente vê isso estampado num coturno, nos objetos, nos acessórios que eles usam. Então, a gente consegue ver essa evolução, né, vindo de acessórios e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eles estavam convivendo com os hippies, com o movimento Paz e Amor. A gente consegue observar que existem essas divisões de grupos, né, de tribos, onde cada um se expressa da forma como eles acham mais interessante para o seu momento, que eles estão defendendo. Então, eles defendem a paz e amor, eles se vestem de forma mais orgânica, mais étnica, eles defendem a política, a forma transgressora, eles usam essas estampas de oncinha, o couro, o vinil, enfim, para realmente ir se expressando. E nos anos 80, a gente tem um boom, né, da música, dessa presença, como a Lara e a Sil falaram,
E a gente começa a perceber nessa transição também do final de 80, 79, 80, a história do disco, a era disco. E a era disco é importante para o consumo porque ela mostra uma evolução têxtil, porque a vontade de brilho, a vontade de se destacar, a vontade desse entretenimento, né, de ser divertido. Então tem muito lurex, né, que é um tecido que tem um certo brilho, tem uma fibra diferente. A fibra sintética começa a ser mais fácil de consumir. Então as pessoas têm mais acesso, né, porque vai se tornando um produto mais barato. Então é legal a gente perceber isso. A lycra, o tectel também, né? E uma coisa importante é que aqui os jovens, eles são já da geração X. A geração X nasceu lá nos anos 60, mais ou menos. E aqui eles já são jovens e eles têm uma necessidade diferente. Eles encaram o mercado de trabalho de uma forma diferente. Eles querem uma certa estabilidade, mesmo eles estando se expressando tanto no formato de se vestir durante as festas e a noite é importante, né? O cenário da noitada, da balada, da discoteca é muito importante para eles, mas durante o dia eles têm um relacionamento com o trabalho muito de estabilidade. Eles entram numa empresa e eles morrem naquela empresa, porque eles querem ter essa segurança que eles herdaram dos pais também, né? É uma coisa herdada, assim, mas o consumo da geração X é muito interessante nesse aspecto. Bom, e aí a gente entra nos anos 90, que agora já pode tudo, né? Então, a gente tem o estilo grunge, a gente tem essa flanela, a gente tem cada marca trazendo a sua informação, a sua identidade de moda. Aqui eu coloquei Versace também, sempre com a correntaria, mistura com oncinha, essa mulher mais sensual. Então, nos anos 90 é quando você começa a se apropriar e você começa a ser a mulher Versace, começa a ser o cara Nirvana, você começa a ser o cara esportista. Então, você tira essa roupa das quadras, né? Então, você começa a entender quem é você, né? Você não precisa mais usar como todo mundo usa. Você usa com que você se identifica, né? E nessa fase dos anos 90 é quando surge com mais foco e mais desejo as supermodels, né? Então a gente começa a olhar um padrão de beleza muito mais agressivo e intangível, né? Então é mais ou menos aí que começa tudo, essa loucura que vocês conhecem. Né? A gente vê um anos 90 mais fluido, porque ele é uma década, né? Marcada pela pluralidade. Antes a gente tinha muita noção de quem eram os grupos, né? Quem eram as tribos. Você batia o olho e via exatamente que aquela pessoa pertencia a grupo tal. E a pessoa queria pertencer. Ela sentia essa necessidade. E pelo meio da década de 90, as pessoas conseguem se misturar mais. Elas querem sair daquele grupo que, na verdade, eles começam a ser marginalizados, né? Como rebeldes e como quebra-quebra, e daí não é mais legal você fazer parte de uma gangue. É legal você conseguir ter amigos de vários grupos, que têm interesses diferentes, você conseguir se misturar. A gente até trouxe um exemplo, né, durante a nossa conversa, das Spice Girls, por exemplo, né, uma banda de garotas, em que cada garota trazia um estilo diferente. Então, tinha uma esportista, tinha uma rebelde, tinha uma patricinha, uma mais engajada, enfim. Você vê essa diferença, né, no consumo, nesse eclético. É aí que abre muito espaço, né, para muitas marcas se firmarem como sua identidade própria, porque daí a pessoa busca consumir aquela marca, não a marca busca atender o público. Então, isso é muito importante para cá, porque é aqui que vai começar
a debandar uma indústria e um comércio de moda super gigantesco. São empresas e marcas bilionárias, coisa que não existia. Então, tem uma relevância gigante aqui. Sim. E é legal a gente pensar que aquela ideia de tribo, a maneira de seu vestir, começa a nascer também os estilos, né? E você ser taxado pelo que você veste, tudo mais, e também a força dessas marcas terem na parte de fora a sua etiqueta. Então, sim ou não, quando a gente fala que um padrão se repete de uma marca e leva isso como algo tradicional dessa marca, ela vai repetindo durante anos e se torna essa estampa clássica, essa logomarca clássica repetida, é como se fosse a etiqueta dela do lado de fora, né? E o quanto é importante você sair andando com essa estampa, o quanto você já está mostrando onde você está consumindo, né? O quanto você já tem acesso a isso, que é, no caso, o Brasil, assim, você está consumindo uma marca que não é daqui, não fala português, assim. Então, essa força mesmo, e ao mesmo tempo a criação do seu próprio estilo, eu acho interessante pensar que os estilos nascem, né? E aí, junto com os estilos para endossar a sua individualidade ou não, né? É quando nascem os fast fashion e os falsificados. Então, quando a gente olha essa estampa Christian Dior, John Galliano, na estampa de jornal. Agora eu vou trazer uma pergunta que a Bill fez pra gente. Quem não teve ou não quis ter uma calça de jornal nos anos 2000? Quem não teve ou não quis ter uma blusa de lenço, né? Então é quando você começa a querer consumir isso, e aí a gente traz uma imagem da... Como que ela chama? A Diabo Veste Prada aqui. É a cena do... E é quando, por mais que ela usava roupas de marca, roupas caríssimas, é quando você começa a ver que você pode ser como ela, né? Você pode se vestir super bem, porque o fast fashion consegue te dar essa estampa por minuto que você precisa para se manter assim, né? Porque começa essa produção desenfreada, esse consumo desenfreado. Então, essa globalização mesmo, né? Algo que é lançado lá já se falsifica e tem acesso ali na 25 de março. E o quanto que no lado do vestir vai muito esse lado também do globalizar no dia a dia, é globalizar em si. O que eu posso pegar de uma peça de roupa que teoricamente é do estilo esportivo, mas trazer para o meu que é mais criativo? Então essa brincadeira de transitar e de mesclar, né? Começa algo que é uma grande, o início, assim, né? Mas de você realmente querer ter o seu estilo próprio, essa brincadeira de ter as coisas mais acessíveis a você. E começou também nos anos 70, mais ou menos, mas eu acho que aqui nos anos 2000, o negócio da falsificação foi antes, tá? Foi anos 90, tudo, mas aqui que a gente consegue ter um pouco mais de volume nisso. E é esse marketing de causa, né? Quando a gente vê a pulseirinha do Live Strong, que eu nunca nem aprendi a falar, que a Nike trouxe e que você comprava e o dinheiro era revertido. Então, você começa a ter mais, isso já existia, mas é quando isso começa a fazer mais sentido, esse marketing de causa, né? É muito, muito louco, né? Essa transição que a gente tem do século XX para o século XXI, que começa aí no 2001, mas já vem arrastando essas referências, né? Aqui o consumidor ela já tem acesso à internet, já é uma coisa mais palpável, já é bombardeado de informação. O fast fashion, como a Lara trouxe, está em alta. Ele tá produzindo a rodo, assim, gigantes produções. Essas fábricas migram para a China e adjacentes para poder baixar o preço das roupas e as pessoas consumirem mais. É uma relação de status com o consumo. Quanto mais marcas você consome, quanto mais produto você compra e compra muito, mais importante você é, mais relevante você é naquela situação. E a gente já vê essa influência, né? A influência na publicidade, a influência
em celebridades fazerem muita diferença nesse vestir, né? As pessoas almejam ser a Sex and the City, almejam ser uma cantora famosa, e aí elas trazem muito disso, né? E a fast fashion, ela possibilita as pessoas a usarem aquelas peças de marca, né? Então é uma transição muito louca entre o período, né? A gente tem muita mudança, na verdade, durante esse período. E aí tem em 2004, mais ou menos, quando aparece o Facebook, é lançado. Então, esses jovens, até para puxar esse gancho, na verdade, do Facebook, era, na verdade, para eu falar sobre a geração Y, que são os millennials, que é uma geração que a gente convive, né? Que é a minha geração, a geração da Sil, da Lara, que é uma geração que foi bombardeada de informação. Ela teve uma infância que engatinhava ali nos anos 80, nos anos 90, em 2000 ela está em êxtase com essas informações, ela passou por todo esse processo. Então ela também consome bastante disso, mas ela começa a ter uma preocupação, uma relação com o trabalho diferente. Ela enxerga esse trabalho, essa profissão, como algo que faça bem para ela, que ela se sinta à vontade. Então, essa relação com o consumo também vem disso. A gente sempre tem, né, essa dualidade. Acontece várias coisas ao mesmo tempo dentro do mercado, não só de moda, como o consumo no geral, essas causas abraçadas para atingir esses grupos. Para atingir esses grupos, né? Então, os millennials, eles têm essa relação em trazer tudo que é novo, é tudo muito rápido. Eu quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto, eu quero trabalhar com moda e me expressar. Então, isso é muito interessante desse período. E aí, a partir dos anos 2010, mais ou menos, né? É quando essa identidade já está cada vez mais natural na pessoa, né? No ser. Então, você consegue ver as marcas já começando a questionar essa superprodução. Aqui a gente tem uma foto da Vivienne Westwood de 2012, quando ela, eu não sei se a foto é de 2012, mas ela lançou o Climate Revolution, que ela falava: não compre minhas roupas, porque você tem que comprar o que você precisa, se você não precisa, não compre. Então foi quando você começa essa dualidade: puta, que legal, eu posso ter tudo, mas e aí, eu preciso ter tudo? E aqui a gente colocou também uma foto da Iris Apfel, que é essa senhorinha. E ela desde sempre existiu, ela desde sempre teve seu estilo único, ela desde os anos 60 viajava, 70, e buscava referências e trazia e construía o look dela com essa identidade. Ela, sabe, trazia uma pulseira de madeira sei lá da onde, com um casaco bordado não sei da onde. Então ela é um ícone de identidade pessoal que a gente trouxe. E começa a não ter mais o certo e o errado, você já pode misturar tudo e você já sabe como fazer isso, porque você começa a se entender como pessoa e começa a usar o seu corpo como uma tela, né? Você começa a partir da sua postura, da sua expressão, do que você veste, o que você defende, você começa a vestir a causa. E antes você só vestia a causa, agora você deixa de vestir, você não quer se associar, você não quer usar. Então, esse desfile da Chanel de 2015, também ele começa a fazer essa mistura de padronagem, né? Então, você não tem mais então, não, que brega, nossa, misturou, que brega. Até quando a gente fazia faculdade, 2005, 2007, a gente vê umas fotos e fala: nossa, né? Meio esquisito. Só que porque a gente estava aprendendo, né? Mas aí no final o negócio começa a ficar uma coisa natural. E você começa por que não listra com flor? Por que não usar uma oncinha junto com uma estampa de, sei lá, de cidade, sabe? Então você começa a ser natural. Então, e aí vem a Dior, não, a Chanel, e reforça, tipo, é para misturar, tá tudo bem, sabe? Então, é isso, eu acho.
Depois Maravilha. posso voltar aqui, depois a gente... Eu acho que a palavra agora é autenticidade, né? A autenticidade é super importante. A Iris mesmo é a personificação disso. Ela carrega, como você falou, já carrega esse estilo próprio de ser desde então, mas ela vem à tona e vem mostrar para todas as gerações a autenticidade, o quanto o mundo está te pedindo isso agora, né? Então, quando vem um desfile da Chanel, gente, é para misturar, é assim, talvez o cafona é o legal, entendeu? A mistura toda dá certo. Quando você está parecendo ser cafona é quando você está sendo autêntica. Então, vem alguns questionamentos e que cai para a gente falar, poxa, será que eu me visto como realmente eu acredito, como eu quero, de uma forma que eu possa me expressar e mostrar mesmo quem eu sou pelo lado de fora, né? Então, essa questão também das influencers, o quanto é importante você ser transparente quem você é, para aí sim ser engajado e tá mostrando isso em rede social e tudo mais. Acho que tem todas as causas envolvidas, né, no vestir dos seus pensamentos, crenças e colocar para fora. É legal. Pode falar. Só para amarrar, que a gente trouxe esse print da Camila Coelho, que é uma blogueira, é uma influenciadora, né, digital, e no final o que eu estava falando da marca, de você trazer, a Versace sempre usa isso, a Dior sempre usa aquilo. Então você começa a ver pessoas marca, você começa a ver as pessoas se vendendo como marca e fazendo toda essa, tipo, você sabe que uma coisa a Camila Coelho não faria, não usaria, não necessariamente ela, mas vocês entenderam a proporção, sabe? As pessoas públicas se tornam marcas, né? Se tornam modelos a ser seguidas ou não. São pessoas... A gente tem nesse período, e já desde 2000, enfim, nesse período que a gente está marcando, um conflito de gerações. Porque a gente está vivendo aqui e o mercado é aberto para todos esse mundo de consumo, porque o conflito de gerações é gigantesco. A gente vê essas mulheres mais velhas engajadas na causa, mas elas sempre foram engajadas na moda, no se vestir, mas a gente começa a ver no mercado de trabalho, por exemplo, uma empresa onde a gente tem baby boomers num alto escalão, a gente tem uma geração X no médio poder, e a gente tem a geração Y entrando no mercado de trabalho, já desde lá de 2000, mas entrando no mercado de trabalho e não se identificando tanto com as empresas mais tradicionais. Eles buscam se expressar de uma forma diferente, eles buscam abranger os seus olhares, né? Então, é muito bacana isso que as meninas trouxeram e é muito legal a gente ver essas mulheres trazendo para elas essa identificação, que a gente tem toda essa influência digital. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas buscam essa identidade, elas também são impactadas. Elas são muito impactadas digitalmente. Eu posso acabar consumindo um produto porque aquilo apareceu para mim e de repente apareceu novamente e aí reforçaram uma imagem e aí de repente eu acho legal, pego e falo, puxa, mas acho que eu nunca vou usar esse produto. Por que eu comprei essa roupa e ela ficou ali encostada? Então, tem esse conflito, né, de pensamento, de pessoas, e isso abrange muito o mercado. Porque as marcas que sempre venderam a mesma estética, elas se firmam muito aqui. A gente vê a Versace, a gente vê uma Louis Vuitton, a gente vê um Chanel, trazendo sempre alguma mudança para eles entrarem no contexto e atender esse jovem, mas ao mesmo tempo eles têm um certo padrão, né? Eles querem ser identificados como marca. Então tem sempre essa distância entre um mercado e o outro. E aí a gente avançando um pouco mais, um pouquinho mais. Uhum. Chegamos. E aí, daqui pra frente, é com cada um.
né? Eu acho que a nossa ideia dessa conversa foi trazer uma perspectiva histórica de tudo que a gente já passou para ser quem a gente é, todos os nossos antepassados e todas as pessoas que vieram antes de nós, todas as lutas e todas as dificuldades, todas as conquistas. E hoje está na nossa mão a gente poder ser quem a gente é, né? Eu acho que agora é muito mais fácil para a gente e se vestir da maneira que a gente quiser e, e respeitar quem cada um com as suas vontades, né? E aí a gente trouxe algumas, não sei, uma coisa que eu fico imaginando é assim, se a gente fosse uma marca, se eu fosse uma marca, sabe? Qual seria? Até pergunto caso alguém queira responder, né? Assim, qual seria a sua identidade de marca? Qual seria o seu padrão? O que não poderia faltar? Né? Como que você, olhando a história da sua vida, olhando as coisas que você passou, o que é importante para você? O que é importante estar estampado em você? Então, essa é a minha indagação depois de passar por tudo isso, né? Lindo. E é isso, gente. Não, eu acho que é um questionamento interessante também, agora, nesse momento atual que a gente tem, tudo que a gente está vivendo até agora, nesse momento da indústria, desse impacto ambiental que a gente vem sofrendo, as empresas tentando reverter esse impacto ambiental e tentando se mostrar mais transparentes para atender essas pessoas que têm mais necessidade de se expressar e de ter um cuidado. Então, o mercado está se adaptando, isso é muito interessante e isso é uma tendência a se adaptar sempre. A gente vê empresas de compartilhamento sendo muito importantes para a gente, uma Uber, um Airbnb, para a gente diminuir esse consumo excessivo, que foi uma coisa que aconteceu lá no começo do século, explodiu. Então, para ter consciência, é legal esse exercício da gente pensar nisso, né? E aí até o meu questionamento fica em relação a como a gente quer consumir daqui para frente, né? Se a gente quer ser mais consciente e consumir menos para ter menor impacto no nosso planeta, se a gente acha que ter ideais, se a gente acha que as marcas menores, os comércios locais, eles merecem essa atenção, mais do que grandes corporações que vivem disso há séculos, né? Então, acho que é interessante a gente pensar no como a gente quer consumir daqui para frente. Lindo. Já adorei as provocações. Estou eu aqui também refletindo e pensando sobre isso. E muito jóia. Eu também vou colocar a minha provocação, a minha reflexão aí para todo mundo. E que olhando essa linha do tempo, me encanta muito pensar que a roupa nasceu de símbolos e de conexões enormes, de você vestir um manto para um momento de ritual, para um lado muito de conexão, que vai além do religioso em si, né? Mas o quanto foi algo que foi sempre representando algo e que de forma que a gente, chegando mais próximo e pensando pela autenticidade, como que a gente também pode colocar muito a nossa alma pelo lado de fora e aproveitar justamente esse momento que a gente faz todos os dias, quer se vestir, todo dia a gente acorda e abre aquele armário e vai escolher uma roupa para se vestir, seja para sair de casa ou não, seja para ficar em casa, se vai manter o pijama ou não, mas nesse momento, qual é o ritual de se colocar essa roupa, de se colocar esse manto em cima de você? Para mim tem funcionado muito esse lado do vestir e me conectar nesse momento que eu desejo colocar, de repente, num brinco, num colar, um amuleto, se tornar um amuleto, aquela roupa que é uma roupa da sorte, então ter algo mais sutil no vestir, e que também tem muito a ver aí no consumo, que a Bill está falando, muito a ver nessa estampa que possa representar você. Então, acho que vale essa reflexão e pensar nesse nosso dia a dia, levar um pouquinho do que a gente está falando aqui para vocês, no dia a dia de vocês. Uau!
Acho que todo mundo aqui acompanhou essa linha do tempo aqui e ficou assim, tanto se colocando nessa linha do tempo, quanto fazendo reflexões que até então a gente não pensava, né? Eu acho que como o consumo, ele consome a gente também, sem a gente perceber. Eu vou ler algumas coisas aqui do chat, enquanto o pessoal responde um pouco essa provocação sobre sua marca. Se vocês quiserem também nas perguntas se apresentar, contar a história. Se alguém quiser, dá para levantar a mão e a gente às vezes tenta ligar aqui o microfone. Eu vou começar com a Thalita. Ela, no slidezinho do século XII, ela perguntou se a roda da seda, se ela viria nesse período também. E ela questionou sobre se a tatuagem hoje em dia ela pode ser considerada, quando a Lara falou sobre o design de superfície. Se vocês quiserem ir respondendo, ou eu leio tudo, o que vocês preferem? Tá muda, Lara. Não, acho que a gente pode ir respondendo. O que vocês acham? Pode ser. A Rota da Seda, eu não sei se foi pelo Porto de Veneza, mas eu sei que começou mais ou menos por aí, sim. Foi mais ou menos no século X em diante, e provavelmente foi com essa abertura. Então, porque a gente fala do descobrimento das navegações, 1500, 1600, mas antes disso já acontecia. Na verdade, era uma nova rota, né, que era o Caminho das Índias. Então, já acontecia isso, e é exatamente nesse momento que começa, século X, mais ou menos 9, 10, que começa a entrar com mais assiduidade, né, a seda na Europa. E sobre a tatuagem... Muito legal. Pode falar, você vai. Não sei, queria perguntar para vocês. Maravilha. Eu acho incrível. Acho que aí começa a questão das tribos, começa a questão de você querer se expressar e usar seu corpo como suporte, né? Como se fosse... Qual que é o suporte de um pintor? Ok, é uma tela, né? Qual que é o suporte de quem faz moda? É o tecido, então cria sua arte através disso. E o quanto qualquer um tem o seu próprio suporte, sua pele, né? Então é muito bonito isso, ver esse processo. E a gente vê o quanto... A primeira pergunta que se faz com alguém que tem uma tatuagem: nossa, que bonita tatuagem, ela significa alguma coisa? Eu acho super interessante esse olhar da tatuagem nesse sentido, né? Porque é algo que você vai carregar com você, é mais do que só a sua roupa, né? Aquilo você não tira. Muito bom. Com certeza, a tatuagem é uma forma de expressão, porque ela é um design de superfície. A superfície é o seu corpo. Você escolheu aquele desenho, você escolheu aquele formato, aquilo significa alguma coisa para você. É igual a estampa. A estampa tem um significado para você. Você se identificou com aquilo. Você quer se expressar por meio daquilo. Você quer mostrar que você é rebelde, que você tem uma mensagem no peito para passar, ou que você está muito contente naquele dia, você quer se expressar de forma mais colorida, e a tatuagem é uma forma de expressão estampada, né, no corpo. Então, ela faz muita relação com a estampa, né? Ela tá ali permanente, é uma forma que você escolheu de mostrar para o mundo que aquilo existe, e ela data de muito tempo atrás, né? Se fazia perfurações no corpo, se usava tinta, já era uma forma de expressão. Antes mesmo de colocar um tecido sobre o corpo, você traçava isso no seu próprio corpo. Então, ali é um design de superfície, uma estampa. Que legal. Aqui a gente tem também muitos elogios. A Stephanie falou que aula incrível. A Júlia Fagundes, adorei o contexto histórico que vocês trouxeram. A Feminiele, amo anos 80. A Vivian, ela falou muito interessante. Começa a surgir um conceito maior de tribo, que eu acho que é o que a gente estava falando também, dessa questão da tatuagem, do corpo, do design de superfície. Muito legal, meninas, adorando o conteúdo.
A Vivian também falou que ela acha que também tudo ficou mais globalizado. Então, a importação é cada vez mais forte. Acho que a falsificação, já nos anos 2000, ficou mais acessível para o mundo. A do Mara complementa falando que os anos 2000 tem aquele ditado do nada se cria, tudo se copia, misturavam-se vários estilos. Falando sobre, a Vivian volta falando sobre que muitas marcas até hoje ainda continuam com o nada se cria, tudo se copia, complementando com a estética muda muito rápido, e isso é incrível como as coisas são tão atuais. Por exemplo, nas várias fotos dos anos 70 são atuais até hoje. A moda, ela tem que ser um reflexo do seu mais profundo, seu eu mais profundo. Tem que expressar de dentro para fora, que ela acredita muito nisso. A Thalita fala que a moda é um ato político, e a Fê, ela volta falando que o mais legal é que não se cria, mas que se usa de uma forma melhor. A pessoa está entendendo mais a sua mensagem. Que mais temos aqui? Excelente reflexão. A Patrícia falando muito bom mesmo, também adorei. A Débora Leite falando parabéns, muito interessante, adorei. A Vanessa falando muito bom. A Alessandra, palminhas, parabéns meninas, foi muito bom mesmo. A Tereza falando parabéns pelo encontro, instrutivo e explanativo, vocês são ótimas, e beijo especial para a Lara. Patrícia, já trabalhei com estamparia, e neste conteúdo foi bem bacana para relembrar a história da moda e ajudar a refletirmos e nos inspirarmos nas próximas coleções. A do Mara, que é a última de agora, falando que acredita que hoje os jovens estão com uma nova consciência de consumo. Deixaram de gastar muito em roupas e querem bom gosto e conforto. Peças diferenciadas em lojas mais populares. Eu gostaria de fazer uma pergunta para as meninas. Eu fiquei pensando no que vocês falaram nesse percurso, quando que surge a relação do sistema da moda com o corpo, né, compondo nossas subjetividades, né? Completamente uma segunda pele, na realidade, né? Pós-tatuagem, já vem direto. E aí eu fiquei pensando assim, vocês também, a Lara trouxe essa questão da liberdade criativa, apareceu isso em certo momento, e eu queria perguntar sobre essa liberdade criativa na estamparia hoje, pensando em padrão e distinção, porque no final nós estamos falando de singularidade, né? Agora, o que eu sinto é isso, né? Uma busca por singularidade. E aí, como profissionais da estamparia, como é que fica isso profissionalmente, você lidar com essa questão do padrão, né? Pensando no padrão globalizado, né? No momento de distinção? Sim, eu acho que quando você é um profissional de estamparia, você tem dois lados que você pode trabalhar. Você pode ter um estúdio, trabalhar para um estúdio, e você pode trabalhar para alguma marca. Quando você trabalha para uma marca, você não consegue trazer o seu estilo próprio, é muito difícil, a não ser que você trabalhe com infantil, que o infantil é um mundo sem limites, né? Então, quando a gente fala de moda, é bem difícil o designer conseguir imprimir seu interior, né? Você vai saber por um traço, por uma paleta de cores, né? Que isso sim a gente tem muita liberdade. Agora, quando você desenha para algum estúdio, ou quando você tem um estúdio, você vende a sua arte, a sua estampa para outras marcas, e aí sim você consegue fazer disso claro, se possível dentro de alguma tendência, né? Mas você consegue ter o seu estilo próprio, você consegue, e as marcas buscam você por isso, entendeu? Você consegue imprimir bem a sua individualidade como designer e alguém vai querer consumir isso. Então, quando a gente tem muitas feiras que, dentro do mercado de estamparia,
você pode ter uma equipe de desenvolvimento ou você pode comprar estampas de designers freelancers, de estúdios de design. Então, em muitas feiras, em várias empresas que eu já trabalhei, a gente ia já com o nome dos estúdios, porque a gente queria comprar daqueles estúdios. Então, porque para minha marca funcionou bem, então assim, ou porque cada um eles conseguem imprimir a sua personalidade, né? Então, eu acho que é um pouco frustrante para o designer quando a gente não consegue colocar a sua identidade na hora de uma criação, mas eu acho que isso também serve para qualquer profissional, né? Não só para design de estamparia. Até penso, quando a gente pensa em artistas, né, artistas plásticos, o quanto que, ou até mesmo estilistas, né, criadores, né, no geral, o quanto a gente às vezes precisa ficar dentro de uma caixinha, né, e o quão saudável isso é, né, para ser aceito, para ser comercial, é um ponto bem crítico. Posso fazer um parênteses, Márcia? Essa liberdade criativa, pelo que eu vejo, assim, eu analiso isso, ela se deu mais durante o século XX, quando a gente fez essa transição da década de 50 para 60, a gente vê uma criatividade mais aflorada, porque quem estava criando essas marcas e oferecendo isso para o público vinha mais de dentro para fora. Uhum. O público ainda não sabia o que ele queria consumir. Era a marca que ditava aquilo. A marca fazia um desenho mais extravagante, usava cor, usava referência artística para oferecer para o cliente. E hoje, né, século XXI, enfim, a gente percebe que o valor comercial e vender está muito acima do que a nossa criatividade de se expressar, enfim. Isso é muito maior, a preocupação dos grandes varejistas é muito maior em suas vendas e seus lucros do que expressar e imprimir isso e oferecer isso para o cliente, para o consumidor. O consumidor é que, nesse momento, vai escolher, né? E a indústria, ela quer oferecer o que o cliente quer consumir. Então, ela tem medo de oferecer alguma coisa que o cliente pode não querer consumir. E aí ela vai perder dinheiro. Como é que a gente faz essa conta, né? Então, é interessante a gente perceber que a Lara fala que é mais difícil a gente conseguir se expressar e colocar sua individualidade e sua arte. Hoje em dia, né, durante todo esse período que a gente vem depois de fast fashion, por conta disso. Existe um lado muito comercial que envolve muito dinheiro, óbvio, né? Que a gente sabe disso, de querer oferecer o que o cliente quer consumir, né? Sim. Ao mesmo tempo, vou eu talvez falar o outro lado, porque a gente está... eu acho que o que a gente fala é isso, eu acho que tem as escolhas, né? As escolhas não, mas os dois caminhos mesmo. E a gente já está vendo na nossa linha do tempo que teve as dualidades, a mulher voltando lá para casa nos anos 50, mas tinha os rebeldes. Então a gente vive realmente esses dois momentos do que a Lara está falando, seja você num estúdio ou você numa grande empresa. Eu queria lembrar aqui, talvez, lá você pode até complementar mais, mas a questão do momento que se aparece a estamparia digital. Ela traz um espaço maior para mostrar o seu trabalho quando você tem uma marca menor. Então, eu tive já o meu processo de ter uma marca infantil, e que trabalhava super na estamparia. Tive a honra de ter a Lara como parceira que desenhou estampa para mim. E muito gostoso poder, assim, ter a facilidade de uma estamparia digital, que você pode imprimir menos metros e que é um processo mais barato. Mais barato, obviamente, que ainda é caro para quem tem uma marca pequena, mas existe ali uma possibilidade de você colocar sua arte estampada. E que eu vejo uma grande força, assim, desses pequenos produtores crescendo cada vez mais, mostrando as suas estampas exclusivas. Então, quando a gente vai andar em pequenas feiras,
ou quando tudo abrir, quando a gente for voltar nos pequenos de volta, ou se a gente for entrar em pequenos produtores online, a gente vai ver que a estampa exclusiva do designer que assina a marca. Então é muito bonito ver esse processo também, ainda é pequenininho mesmo. Então ainda existe essa força grande dos grandes varejistas ainda querer barato, o que o funcionário faça a linguagem estética que ele queira, mas existe um outro caminho também, né, Lara? Como que você fala sobre essa estampa digital? Não abriu porta? Super, pra caramba. Isso foi mais o boom da estamparia digital foi em 2010, mais ou menos, um pouquinho antes, 2008. E foi quando a estamparia digital é uma estamparia muito cara, porque ela tem um monte de manutenção e a tinta é caríssima. Só que em contraponto, você pode produzir pouca metragem. Então, quando você dilui o preço dos cilindros para cada cor, porque quando você quer fazer uma estampa de cilindro, se você não tem dinheiro, você vai fazer de uma cor só, porque cada cilindro custa R$800. Então, você tem que fazer um monte de metro para valer a pena. E a estamparia digital, não. Por mais que a metragem seja cara, você pode imprimir pouquinho. Então, isso, com certeza, é um super gás, assim. E aí, eu tô vendo que a Vivian escreveu aqui, no bate-papo, a não ser que você seja um autônomo, você consegue ter, sim, mais liberdade. E eu também acredito muito nisso, né? A gente voltando para o Arts and Crafts 1800 ali, vamos cada um para o seu ateliê, talvez dê mais certo para a gente conseguir trazer essa singularidade, né? Obrigada, meninas. E a Lá falou, realmente isso, ele desdobra em todas as áreas, né? Eu acredito, né? Na minha também, por isso que eu queria conversar com vocês, porque há o mercado, né? E quem orbita, né? Então, é uma escolha realmente, né? Muitas vezes. É isso. Meninas, eu fiquei curiosa para saber se vocês têm algum patuá, alguma roupa, algum acessório que vocês usem e que tenha esse ritual, essa força. Patuá? Isso. Olha, algum elemento, né? Eu acho que não é, que é que é um pouco diferente do que a maioria pode acreditar assim e seguir, mas eu não tenho muito apego a peças de roupa e tal. Eu gosto, óbvio, eu consumo, sim, coisas que me interessam, coisas que eu gosto, mas não tenho nada com muito apego que eu não deixo de usar ou que tem algum valor diferente, assim. Eu acho que tá tudo mesmo na mesma linha, assim, para mim. Eu acho que eu tenho alguns lenços que já estão se dissolvendo, mas eu não uso bem de vez em quando no cabelo, mas para mim é história, sabe? Era coisa da minha avó, ou coisa que eu comprei em algum lugar, então são lenços estampados, obviamente. Mas não chega a ser uma coleção de lenços, não é nada muito chique, sabe? 2 ou 3 lenços, assim, que... Mas, fora isso, é uma coisa engraçada que uma vez eu tive uma chefe que ela falou pra mim assim, nossa, Lara, meu sonho é abrir seu guarda-roupa e ver. Porque é muito louco, eu tenho um monte de estampa nada a ver. Então, eu acho que essa seria meio que... Por mais, eu coloquei preto porque achei que ia ficar melhor na câmera e tal. Mas eu uso muita estampa mesmo, então... É interessante pensar no patuá, porque eu vivo dessa reflexão, assim. É muito legal, porque, na verdade, quando a gente abre nosso guarda-roupa, nossas gavetas, fala muito da gente. E não sei se vocês já chegaram, eu até faço convite de ir arrumar o armário, sabe? Que nessa quarentena se falou tanto, mas com outro olhar, assim, de olhar o armário e tentar se ver, tentar questionar putz, vou doar essa peça ou não vou doar, por que eu não estou conseguindo doar essa peça e tal? Porque tem muita coisa afetiva mesmo nas peças que a gente carrega, né? Aí, para tentar responder essa pergunta, eu acho que putz, aí que tá, eu sou contrária das meninas, acho que eu tenho um monte de patuados que eu me coloco ali. Eu fui me identificando muito como uma pessoa que gosto dos acessórios.
Então, eu sou uma de coleções de brincos. De repente, às vezes, eu começo a minha roupa através do brinco que eu vou usar, sabe? É interessante ver a maneira de vestir nesse sentido. Ah, hoje eu quero usar esse brinco, então eu vou começar a partir dele. Qual vai ser o resto do meu look? Isso tem feito muito sentido para mim. E cada vez que eu vou identificando esse símbolo no meu vestir, eu vou consumindo, então talvez um horário da Bill, vou consumindo direcionado a isso. Então teve um certo momento que eu realmente fui comprando brincos, não precisava de outras coisas. Talvez, você vê, como consumo não tem a ver, né, com o que você realmente precisa. Talvez não precisava, só tem 2 orelhas, mas tem uma coleção de brincos. Então acho que eu tenho essa questão dos acessórios muito forte no meu guarda-roupa. E também me identifico com a Lara. Tenho muitas peças que são afetivas, que vêm do meu consumo do guarda-roupa da minha avó. E que eu faço altas compras ali, sabe? Então tem umas peças e que realmente até me arrepia quando eu falo, porque quando veste, ela que fez aquela peça de retalhinhos não, né? Mas restinhos de linha e fez um tricô e é toda colorida. Então, é uma peça realmente única e com um valor enorme. Isso para mim faz sentido. Na hora que eu vou usar é de especial, eu vou com uma outra energia vestindo, sabe? E eu amo olhar para isso e faço, assim, o convite para todos vocês, tentarem olhar para as gavetas e ver o que se repete, o que você tem muito, por que você tem muito. Isso é muito legal. E eu acho que uma coisa também para completar, assim, é que tem gente que não tem coisa guardada, não tem coisas antigas. E eu acho que a questão não é nem essa, mas a questão é como você tá hoje, sabe? Qual é o tipo de consumo que você tá tendo, assim, comportamental, sabe, também. Porque eu lembro quando eu fui crescendo na empresa, uma empresa que eu trabalhava, e aí eu comecei a frequentar reuniões, então eu tinha que pintar unha, eu não pinto a unha, eu odeio pintar unha, eu odeio no manicure. E aí eu comecei a usar, sabe, fui na Gregory comprar roupa e tal, tipo, nada a ver comigo, mas precisava. E aí que eu fiz um piercing, porque eu tava muito careta. Aí eu falei assim, não vai dar, né? Então, de alguma maneira, você precisa, dentro do seu guarda-roupa, por mais sério, por mais que você não goste de estampa, não goste de cor, tem gente que se identifica mais com roupas mais sóbrias, mas você é essa pessoa sóbria. Se for ótimo, tá lindo, tá tudo bem, mas às vezes você começa a se vestir de uma maneira para ser aceita, né? E você acaba anulando a sua identidade, a sua personalidade, que pode estar aqui, ó, pode estar em qualquer lugar, mas você tem que mostrar. Ai, perfeito, meninas. Eu acho que a gente já parte para o encerramento. Eu queria deixar aqui algumas reflexões que eu fiquei, que eu acredito que nesse momento tão dentro de casa que estamos vivendo, acaba que a roupa e essa expressão a gente também olha com mais carinho tudo isso. O não se vestir e o se vestir como se vestir. Todo esse ser em relação, quando você vê que é uma relação de desejo, é uma relação de poder, é o seu, né? Então, eu queria agradecer muito vocês, agradecer o convite aqui do Art Lab. Quando vocês quiserem fazer de novo, a gente está aqui. E também... Melhorou? Voltou? Oi, voltou? Voltou. A imagem voltou. Se você puder repetir a sua. Foi? Melhorou? Melhorou. Agora tá. Melhorou. Não, agora eu acho que vocês podem fazer algum encerramento, se a Márcia também quiser falar, o Eduardo que voltou. Eu fico por aqui, meninas, agradecendo demais esse momento. Eu também gostaria de agradecer as meninas. Linda, linda exposição, assim, vocês 3 falando juntas, maravilhoso. Anotei aqui muito. Depois a gente vai tricotar, a gente continua depois. Muito obrigada. Que delícia de terça. Obrigada. Queria agradecer também a presença de todo mundo, quem participou no bate-papo.
quem participou assistindo a gente, quem ajudou a gente compartilhando. De novo, agradecer a Art Lab, a Márcia pelo convite, a Deia pela doçura como chama, de facilitação, né? E a Sil e a Bill por terem topado, sou muito grata. E é isso. Obrigada, eu também estou muito feliz, foi muito gostoso. Acho que o que a gente planejou e se dedicou em estar junto e essa troca. E eu acho que é um começo, né? Porque a gente teve muita vontade de continuar com essa ideia, porque foi muito gostoso ir atrás, preparar esse material para vocês, para todo mundo que assistiu. E eu acho que fica aí uma vontade minha que tenha mexido com quem está assistindo, sabe? Um pouco da nossa semente seja plantada dentro de vocês, os nossos questionamentos e tudo mais, que a gente possa se encontrar no futuro próximo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela presença, pelo espaço, pela plataforma. Foi ótimo. Eu adorei participar com vocês, dividir tudo isso, esses pensamentos, essas reflexões. Eu acho que é muito bacana a gente colocar tudo isso e pensar num depois, né? Como isso pode evoluir. Então, foi muito legal. Estou super feliz com a nossa participação e com esse debate todo. Tá bom. Obrigada. Obrigada a todo mundo, viu? Que está aqui. Boa Alguns noite. conhecidos que apareceram, né? E todos. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Acompanha a gente nas redes sociais.